Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Águida Peloso, sou coordenadora do Colégio São Pascoal e hoje traremos para vocês algumas discussões que permeiam a nossa vida, que o tempo inteiro estamos usando, mesmo sem nos perceber, de que estamos falando da língua portuguesa e usando a língua portuguesa. Hoje, então, é o dia de falarmos dos grandes desafios e das belezas da nossa querida língua portuguesa. Trago hoje para vocês um conjunto maravilhoso de professores, uma equipe da qual me orgulho muito, que vai falar um pouquinho para vocês sobre esses desafios da língua portuguesa e também dar a vocês algumas dicas. Olá pessoal, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco e hoje é um grande desafio mesmo, né? Falarmos da nossa língua portuguesa. Eu gostaria que inicialmente vocês se apresentassem, falassem o nome, a área da língua portuguesa que vocês trabalham. Eu gostaria que brevemente vocês falassem qual o maior desafio atualmente. Como que é, Luísa? Bom, meu nome é Luísa, eu trabalho com os anos finais, com o ensino médio, com língua portuguesa, né, a parte de gramática, a parte de redação, a parte de textos. E hoje eu acho que o maior desafio, eu acredito que todos concordarão, é lidar com essas novas tecnologias aí, como fazer com que os meninos assimilem o conteúdo e ao mesmo tempo entendam a importância da língua portuguesa, né? Para que eles têm que aprender e por que eles não vão ter as tecnologias o tempo todo, como que essas ferramentas funcionam em nosso favor, mas também como que a língua portuguesa ainda é muito importante e sempre será. Meu nome é Paula, também dou aula para os anos finais na área de redação e texto. E concordo com a Luísa com a questão das dificuldades e acho que uma maior delas é mostrar para o aluno que o livro literário ele não precisa ser uma coisa ruim, que isso pode ser uma coisa prazerosa e que leitura nada mais é do que criar um hábito e é só lendo que você vai descobrir qual que é o gênero que você mais gosta, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa. Olá, eu sou a Fernanda, professora dos anos finais em ensino médio, língua portuguesa com ênfase em gramática. E para mim o maior desafio que eu vejo é trazer a gramática na prática, para que o aluno possa ver que no dia a dia dele, ele está o tempo todo imerso na gramática. Então não é só um conjunto de regras nas quais ele vai decorar, mas que ele vai vivenciar, que ele vai praticar ao comunicar. Porque o aluno vai escrever uma redação, vai escrever um post no Instagram, numa rede social, ele vai usar a gramática. Então, eu acredito que é trazer essa gramática para a vida dele, para a vivência cotidiana. Meu nome é Magnólia, eu dou aula também nos anos finais, dou aula do sexto e sétimo ano com gramática e nono ano também gramática. E no oitavo ano eu trabalho com redação. Inúmeros desafios a gente vê na nossa profissão como professor, principalmente professor de português. Mas um que me chama bastante atenção é que o aluno não vê necessidade, ele não vê a utilidade tanto do ensino da gramática, assim como disse a Fernanda, como colocar isso aí na prática dele. Ele acha que são dois mundos, duas coisas completamente diferentes. Então, para que ele vê o objetivo em trabalhar regras e estudar regras, se aquilo lá não faz parte do dia a dia? Então, esse desafio de trazer o aluno para a realidade, para ele entender que a todo momento, para se comunicar, ele depende da língua materna e que ele precisa falar bem esse português, isso aí é um desafio imenso, porque ele não gosta de ler, ele não quer ler, ele já encontra tudo pronto, praticamente pronto, e essa falta de esforço está gerando grandes problemas. Meu nome é Felipe, eu trabalho com a produção textual, segundo e terceiro ano, os anos finais do ensino médio. Para mim a maior dificuldade, assim, acho que todo mundo pontuou como uma questão da tecnologia, mas eu acho que vai para além disso. Eu acho que os valores da nossa época, né, que envolve com certeza a questão da tecnologia, mas eu sinto que assim, eles estão numa faixa etária em que eles querem se afirmar como um sujeito produtor de sentido, que querem se expressar de forma livre,
mas a forma como a minha disciplina é colocada para eles, muito em função de que o Enem ele centraliza todo o processo seletivo em torno de uma prova e um tipo de texto, né? Eu acho que eles se sentem um pouquinho castrados porque eles têm que submeter a própria expressividade a uma técnica muitas vezes, né? Então esse é o maior desafio para mim, assim, conciliar a necessidade de o aluno expressar a própria identidade no texto, mas ao mesmo tempo não deixar isso tão solto, porque existe um lado ali que inevitavelmente vai levar ele a conter um pouco esse ímpeto, né? Então para mim esse é o maior desafio. Vocês estão percebendo que hoje eu estou numa tremenda saia justa, né? Todos falam lindamente bem, né? É uma frase, uma palavra, virou um parágrafo inteiro, né? Vocês perceberam, estão todos preparados. Penso que daqui a pouco eu serei sabatinada. Bom, Paula e Magnólia, vocês trabalham com leitura, né? No mundo contemporâneo, o que veio junto nesse mundo contemporâneo que é um grande problema, vou falar problema, não vou nem falar desafio, né? A grande dificuldade do jovem gostar de ler. Ensaiadinhas. À vontade. Além das novas tecnologias que estão aí, que o aluno pega tudo a tempo e a hora, eu acho que uma das maiores dificuldades é essa. E ao ler, né, ao estudar, ao preparar, eu percebi que assim, ninguém nasce leitor, né? E muitas vezes o que está acontecendo? O aluno também está chegando na escola e aí o primeiro momento que ele tem com o livro é aqui. E eu acho que tudo é exemplo também. Então, assim, se ele não tem esse hábito em casa, então cabe ao professor apresentar o livro para ele, instigar, né? E só que acaba sendo um trabalho, acho que sozinho. E ainda briga com as novas tecnologias, que é tudo a tempo e a hora. E às vezes associa, né? E pronto. Às vezes associa que eu tenho que ler só para a escola, eu tenho que escrever para poder passar no Enem. Então o aluno começa a ver isso como uma obrigação e não como um prazer. E aí que é onde que está, eu acho, a maior dificuldade. Olha, Águida, eu acho o seguinte, a gente voltando um pouquinho na história, antigamente não existia televisão, ou a televisão não era de acesso fácil para todos. Então existia um momento, principalmente depois do jantar, em que se reuniam as crianças e fazia uma leitura. Normalmente esse papel era da avó, que lia uma leitura para os netinhos. Então tinha aquele momento prazeroso do encontro de família para se ler. Depois, antes de dormir, a mãe tinha o hábito de pegar um livrinho e ler. Então a criança tinha o hábito de escutar e ali ela dormia e ela sonhava com aquilo, com aquela fantasia. Então a criança era levada ao mundo da fantasia. Ali ela tinha criatividade, ela dava asas à sua imaginação. Com a mudança de hábitos, a mudança da sociedade, as mães hoje são sobrecarregadas, atarefadas, e que quando chega em casa ela tem N coisas para fazer e que não dá tempo mais para esse tempo. Mas a família aí está começando a se perder nisso aí, porque cada um está envolvido no seu mundinho e não está tendo aquele momento de família, aquele momento de discutir. Então, esse desafio, o que nós temos que fazer como professores? Bom, não podemos mudar a sociedade, não tem como voltar na cápsula do tempo, mas nós podemos fazer as adaptações daqui para frente, né? Então, o que a gente tem que fazer? É pegar os meios sociais, pegar os textos, o que tem pronto na internet, audiobook, e a gente aprimorar, lançar isso aí. Porque a escola passa a ser chata. Ela passa a ser chata a partir do momento que ela impõe a leitura de um livro que às vezes não é do agrado do aluno, porque o que é bom para um não é bom para o outro. Então indicar um livro é muito pessoal, porque cada um tem sua preferência, né, de assunto. Então a escola passa a ser chata porque a escola vai impor ao aluno essa leitura. Mas se a escola não fizer isso, também não existe leitura.
Então, o que nós temos que fazer? É pegar a tecnologia a nosso favor. Então, buscar novos mecanismos de leitura através disso que ele tem, dos instrumentos que ele tem em mãos, certo? E não simplesmente aquele livro físico, né? E também a gente trazer isso para o nosso dia a dia, porque o fato de ler por ler não tem sentido. Ele só tem sentido a partir do momento que a gente vai aplicar em alguma coisa e que vai trazer sentido para a vida dele, ele vai trazer para a realidade, ele vai ver o que o autor quis dizer com aquele assunto ali, o que tema que ele está abordando, o que ele quis nos mostrar, né? Então, quando há esse debate em sala de aula, ou mesmo com os pais, quando debatem isso aí, o livro se torna rico. E o aluno começa a partir daí ver um objetivo, um sentido para que ele leu, e não uma punição para fazer uma prova. Nossa, eu agradeço. Eu não sei se você que está aí ouvindo também passou pela mesma situação. Você me fez reviver aqueles momentos de deitado na cama com os meus filhos, lendo historinha, depois no dia seguinte colocando papel no chão, fazendo o desenho das historinhas. E realmente eu recebi o puxão de orelha, viu, Magnólia? Porque foi na correria mesmo da minha vida que eu fui diminuindo isso. Eu lembro deles me pedindo: mãe, vamos fazer desenho criativo em família e não sei o quê. E isso foi reduzindo. Realmente nós precisamos de ficar atento, né? Porque que a demanda, né, da nossa rotina está nos fazendo perder. Fernando, você trabalha mais com gramática. A gramática, a história é diferente, né? Porque nós temos poucas mudanças na gramática nesse mundo contemporâneo, nessas últimas décadas, mas o cenário não é muito mais tranquilo não, né? Não, nem um pouco. Porque com essa bomba, com essa explosão das redes sociais, a linguagem formal, a norma padrão e culta acaba que cai em desuso para os nossos adolescentes. Então, o nosso maior desafio tem sido trazer a gramática na prática. E esse, inclusive, é um projeto que nós temos aqui no São Pascoal. Mensalmente, os alunos de sexto agora, ao ensino médio também, eles trazem essa gramática viva. Então, eles vão apresentar seminários, eles vão fazer aulas invertidas, nas quais eles pegam em uma receita, em uma bula de um remédio, ou em um jornal, em um jogo, uma regra de um jogo, uma instrução de montar um brinquedo do irmão mais novo. Então eles vão encontrar a gramática no cotidiano deles. E assim, eles têm percebido que assim como a nossa roupa, a gente troca de acordo com a ocasião, a linguagem também a gente tem que trocar. A roupagem que a gente vai utilizar, a linguagem, as palavras, a forma de organizar essas palavras também vai mudar. Assim como o contexto, porque às vezes é a mesma situação, mas com pessoas diferentes, a linguagem tem que ser diferente também. Então a gente tem conseguido reverter dessa forma, mas as redes sociais, as abreviações ainda persistem. É aquele calcanhar assim, aquele tendão de Aquiles. Olha só, dizendo de passagem, de todos esses exemplos que a Fernanda deu, o que eu mais gosto é do dia da receita, viu? Porque nós almoçamos, lanchamos, jantamos, quando eles trazem a receita. É um banquete. Isso, é uma aula muito saborosa. Magnólia, o que mais você colocaria de dica? Agora, não da escola para o aluno, mas da família. Né? Como que a gramática pode se tornar uma prática cotidiana nas famílias, nas reuniões familiares, no convívio com os pais? Olha, Agda, aí eu vejo a seguinte situação. A vida, a corrida, tudo muito atropelado. Muitas famílias, muitos pais também têm o hábito daquele vocabulário coloquial. Então, quando nós estamos estudando sobre determinada situação, determinado conteúdo, nós encontramos muita dificuldade, principalmente em regência, concordância, verbos, nós encontramos muita dificuldade. Por quê? Porque isso não faz parte do vocabulário dele, no vocabulário da família. Então, eu vejo uma certa dificuldade, mas eu quero que a família entenda o seguinte:
nós precisamos da família, aliar a família à escola, porque a escola não tem sucesso sem ajuda familiar e a família também não tem sucesso sem a escola. Então nós não estamos num cabo de guerra, muito pelo contrário, nós trabalhamos em prol do bem do aluno, o conhecimento do aluno, a valorização do aluno, ampliação de vocabulário. Então, quando eu tenho oportunidade de conversar com algumas mães em reuniões, eu sempre peço para que elas indiquem algum livro para o filho ler, ou ele pegue um livro e que a mãe não ignore aquilo, que ela participe com ele daquela leitura, procurar sinônimo de palavras, ampliar o vocabulário através de palavras cruzadas também, que eu acho muito interessante, e para descansar a cabeça, para relaxar, para o aluno não ficar tão bitolado só em redes sociais, só em celular. Também existem palavras cruzadas, existem diagramas, existem várias coisas que ele pode fazer, e inclusive ler um gibi. O gibi eu não condeno de jeito nenhum, o gibi é excelente, ele ajuda a relaxar, a descansar a mente, porque ele não precisa, através da linguagem verbal, ele pode interpretar muita coisa. Então eu acho que a família, ela teria que estimular, ajudar o professor no estímulo, e não ter o professor ali como ele está na função de cobrar. Se o aluno não faz, a família reclama porque o professor não viu ou porque o professor está cobrando. Então nós precisamos dessa parceria, e a minha sugestão como mãe, que eu agi assim, como avó e como professora também, eu sempre peço para os pais, para eles fazerem parte desse mundinho de ler. Olha, você tem um mês para ler um determinado livro, escolha um assunto que você gosta, vamos discutir sobre isso, e os pais passarem a participar da vida escolar do filho, não só quando ele entra no carro e diz: e aí, filho, como foi a aula hoje? Não é só como foi a aula hoje, e essa aula tem continuidade, e a continuidade está na família. Também, que até nas reuniões de pais eu tenho conversado com os pais expondo isso. Pegue o seu filho, leve até uma livraria e deixe ele 30 minutos escolher o livro que ele quiser, gente. E aí não tenha preconceito. Diário de um Banana, nossa, meu filho do 8º ano vai gostar, porque é uma linguagem perto do que ele... Sim, perto da vivência dele. Então deixa ele escolher o livro que ele quiser e propõe um desafio da família, em que ele vai ler aquele livro, ele vai te contar, vai te resumir o livro para você, ou ele vai trazer esse livro de alguma forma especial. Por quê? Isso vai estimular a leitura, isso vai unir a família à escola. Eu tenho uma consideração a fazer. Eu trabalhei 28 anos com EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu tinha alunas de 50 anos, mais de 50 anos, que nunca teve oportunidade de ler. Eles não tiveram oportunidade de estudar. Então chegaram na escola, na primeira série, para aprender a ler, segundo ano hoje, né? E de repente eles se encantaram. Eu pegava leituras mudas e passava para eles. Eles ficavam verdadeiramente maravilhados com aquele mundo da fantasia. Então eu levava os alunos à biblioteca e deixava que eles escolhessem o livro. Era uma coisa fascinante. Eles não queriam ir embora de jeito nenhum. Por quê? E eles só queriam as histórias mudas. Por quê? Eles ainda não tinham hábito de leitura, eles não estavam lendo fluentemente, mas as imagens eles entendiam. E eles chegavam para mim e me contavam a história inteirinha. Então isso não acontece, não é só com a criança. O adulto também passa pelo mesmo processo. Sim. Posso acrescentar? Claro. Assim, eu fiquei pensando uma coisa importante também, a questão da gente cultivar a correção gramatical como um hábito, né? Eu acho que tem um distanciamento dos pais em relação aos filhos muitas vezes nesse sentido também, assim, de perceber que às vezes o filho está escrevendo com muitos erros gramaticais e assim, deixar por conta da escola isso ser resolvido. Eu acho que isso deveria ser uma responsabilidade coletiva, inclusive assim, de professores de outras áreas, não deixar passar isso nas provas, né? Às vezes o pai se comunica com o filho no WhatsApp, o aluno comete um erro crasso assim, de ortografia, o pai não fala nada.
né? A gente cultivar isso como hábito. Eu tenho uma aluna de mentoria, ela estava cometendo comigo 31, 33, 35 erros gramaticais assim, por redação, né? E aí assim, ela foi produzindo, chegou na quinta produção dela, ela conseguiu reduzir para 7. E eu falei para ela, eu conversei com ela, eu falei: ô Isabela, o que aconteceu que você teve essa redução drástica assim? Você está consultando no Google, o que você está fazendo? Ela falou assim: Felipe, eu estou trabalhando, eu tenho que me comunicar com os clientes, eu fico com vergonha de cometer os ortográficos, gramaticais, então toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou lá e consulto. Isso está fazendo minha gramática melhorar. Então acho que falta um pouco isso também, né? A gente fica um pouco mais em cima como pais, né? Tem 2 filhos, um de 3 e um de 5. O meu filho mais novo, ele tá na pré-alfabetização, ele tá sendo alfabetizado ainda, mas o nome dele é Otto. Ou seja, 2 letras, né? E assim, eu via ele com dificuldade e falava: tá de boa, ele tá com 5 anos, né? Tá dentro do processo ainda, não pode pressionar e tal. Aí eu passei um dia na sala dele e vi um menino, o coleguinha dele, que chama Antônio, escrevendo o nome dele bonitinho com um pincel. Aí eu falei: não vou aceitar não. Me chama Antônio, tá escrevendo o nome dele, não vou aceitar, Otto, vem cá. E aí eu coloquei ele pra sentar do meu lado e assim, nós repetimos o nome dele, que é um nominho de 4 letras. Mas assim, eu percebi que tinha como, né? Lógico que a gente vai botar uma pressão enorme em cima de um menino de 5 anos em função disso, mas eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né? Sim. Na realidade, a redação, né, produção textual e a interpretação de texto acaba recebendo consequências da falta da leitura e da falta do domínio da gramática, né? E hoje, Luísa, nós percebemos a grande dificuldade que os jovens têm de interpretar os enunciados das questões, seja de linguagem, seja de qualquer outra disciplina, né? Ao que se deve essa dificuldade crescente e qual é a dica que você deixa para reduzir essa dificuldade na interpretação? Hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso com os meninos do 2º ano. Eu fui corrigir a prova com eles. Em uma questão aberta, eu pedi para identificar o recurso linguístico. E aí eles escreveram, muitos, né? Escreveram respostas enormes. Luísa, mas isso aqui tá certo. Eu falei: não, olha o comando. Eu pedi para você identificar, você me justificou. Então há uma dificuldade em entender qual é o comando que a questão pede, né? A questão da leitura, enfim, que é super importante. E aí, como que a gente poderia fazer para melhorar isso? Outro dia até estava falando sobre isso. Eu acho que falta uma leitura de mundo, de um modo geral, né? Então, como que eu vou como a gente está sempre aqui, né? Muito com a cabeça baixa, a gente não lê o entorno. Então, a gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo. Eu até falei de um exemplo que foi do meu filho, que falou assim: nossa, mamãe, hoje está muito calor. Eu falei: por quê? Como é que você sabe? Ele falou assim: porque nem as árvores estão balançando. Então, assim, ele já começou a associar, porque a gente vai conversando com ele, vai mostrando as coisas que estão em volta. Então, são as coisas simples do cotidiano que vão sendo acrescidas de outras coisas mais complexas e que fazem a interpretação de mundo conseguir ser feita por um adulto posteriormente. Então, a gente só vai chegar lá no topo se isso for de degrau em degrau. Então, para que os alunos melhorem nessa interpretação, né, eu creio que é muito importante os pais, a escola, para que a gente estimule a criatividade e o olhar atento deles para as coisas do cotidiano. Então, é mais do que falar para eles lerem um livro ou qualquer outro tipo de leitura, a gente observar, sermos bons observadores. Então, a interpretação, ela vai muito além da leitura, ela é um processo de observação. Então, tentar olhar para os detalhes do dia a dia, assimilar, né? Como a gente fala, por que uma metáfora, às vezes, é muito difícil de ser interpretada? Uma criança ainda não tem essa capacidade cognitiva, né? Comentei com os meninos. Outro dia eu falei com meu filho, ele estava correndo, eu falei assim: nossa, filho, você é um foguete. Ele falou: não, eu não sou um foguete, não, eu sou um vento. Literal. E aí, eles são literais. E aí, ele ainda não tem. Mas aí depois eu falei: não, filho, a mãe está falando que você é rápido como um foguete. Então aí ele já entendeu que eu estava fazendo uma comparação. E essa comparação é chamada de metáfora posteriormente. Então,
Como que os alunos vão ter essa compreensão? Como que eles vão tirar isso? Se eles começarem a ouvir isso das pessoas próximas, se eles tiverem conversas mais profundas, se eles começarem a observar mais o mundo. Então, esse processo de interpretação, ele se dá pela atenção. Se eu não tenho uma capacidade atencional desenvolvida, eu não consigo interpretar. Eu vou fazer tudo muito rápido, né? E hoje a gente está na geração da ansiedade, da rapidez, então a gente não tem essa atenção e por isso muita coisa se perde. É a mesma coisa, do aluno às vezes fala sentir, mas eu li o livro. Mas às vezes leu mesmo, mas estava pensando no Instagram, estava pensando na roupa que usava. Leu as palavras. Estava focado ali, sabe? Então, isso atrapalha bastante. Não é questão de quantidade, né? É a qualidade, como ele vai fazer. Aquela leitura, a atenção que ele vai dar para aquilo. Eu penso que nós finalizamos esse comentário da Luísa com uma palavra muito importante que está se perdendo muito: conviver. Viver com. Se as pessoas estão cada dia se relacionando menos no presencial, né? Porque hoje sempre pergunta é presencial ou é online, né? Então, se elas estão convivendo menos, essa troca que você está falando, ela está cada vez menor. E quando a troca vai para o digital, são as abreviações, são os neologismos que eles vão criando, as gírias que eles vão criando em torno de um assunto, né? E fica muito difícil para nós acompanharmos tudo isso, né? E a gramática também não consegue incorporar isso na linguagem com tanta agilidade. E aí eu penso que é onde você, Felipe, tem a maior importância nesse processo, que é o fazer ele escrever, né? Então, com todas essas dificuldades que nós estamos citando, todos esses desafios, o que realmente é o primeiro ponto que nós, como professores, e que os pais e os próprios alunos que estão nos ouvindo, o que é preciso ele observar, que é o que está travando ele a começar a escrever? Então, eu acho que assim, cada tecnologia, ela gera um impacto nas relações humanas, mas muito a nível cognitivo também, né? Por exemplo, a invenção do Google representou uma redução da nossa, da percepção que a gente tem sobre a importância da memória, porque já tem uma memória coletiva ali disponível, né? Já se fala em efeito Google em função disso, né? E eu acho que a inteligência artificial, no que diz respeito à escrita, tem um impacto análogo ao que o Google teve, porque a inteligência artificial vem como um meteoro, né, na nossa área, porque ela acaba com qualquer justificativa, né, que a gente tinha a oferecer para o aluno para ele escrever, né? Só que eu acho que assim, escrever vai muito além de você comunicar uma mensagem para fins utilitários e práticos, né, para atingir um objetivo prático, né? A gente não pode reduzir a importância de escrever a isso, porque senão realmente a gente vai ter que acabar com a disciplina de redação e aceitar que todo mundo vai acabar escrevendo com a inteligência artificial. Mas assim, eu particularmente, não sei a opinião de vocês, eu não tenho o menor interesse em ler, por exemplo, um texto escrito por IA. Então, você tira o elemento humano, eu acho que perde-se muito, né? E eu acho que vai chegar num ponto em que a coisa vai se tornar tão pasteurizada, tão pré-formatada, tão previsível, que assim, não vamos ser só nós, profissionais, que vamos reconhecer a ausência de humanidade naquelas próprias pessoas, vão começar a observar, a perceber, e eu acho que vai haver uma demanda maior, assim, por humanidade na expressão escrita e que, inevitavelmente, se reflete na fala também, né? Então, eu acho que a inteligência artificial traz uma mecanização desse processo de escrita que, assim, futuramente eu acho que a gente vai reconhecer. E eu, otimista, né, espero que a gente resgate um pouco isso. Mas eu acho que assim, começa por reconhecer esse ambiente tecnológico no qual nós estamos inseridos e tentar resistir ao máximo. Não é virar um eremita e, né, viver isolado da tecnologia de forma alguma. Mas reconhecer a influência disso em todos nós, e assim, acho que não é uma exclusividade dos nossos alunos, é de todos nós realmente, né? E começar a ser mais atento em relação ao impacto que aquilo tem nas nossas faculdades mentais. E a Luísa falava da atenção, né? Não tem como desvincular isso da escrita. A escrita, ela recruta um tipo de
de habilidade cognitiva relacionada à atenção que não existe nas demais atividades cotidianas, né? Porque é uma atenção continuada, ela não é uma atenção fragmentada, como a nossa vida, né? Inclusive falo das telas também, não estou nem me referindo ao descer o feed do Instagram, mas a vida de maneira geral, né? Que é interpelada por poluição sonora, pela pressa, pela preocupação constante com várias questões. Então, assim, eu entendo que é muito difícil, né? Você fazer qualquer coisa que contrarie uma maneira de fazer que foi determinada pela nossa época, que é aquela maneira descontinuada, fragmentada, fazer e não terminar. A escrita contraria completamente isso, né? Ela exige uma concentração intermitente naquilo que eu estou fazendo. Então, acho que reconhecer assim, a influência disso na nossa capacidade de concentração é o começo de tudo, né? E aí eu gosto sempre de trabalhar com metas progressivas, menores. Às vezes fazer um texto do começo ao fim é uma tarefa muito árdua, né? Uma coisa muito sacrificante. Por que não a gente então trabalhar escreve um parágrafo, depois você faz um tempo, escreve outro, faz 2. Mas assim, trabalhar a sua atenção para funcionar de uma forma diferente da forma como ela funciona no dia a dia. Você ter essas duas capacidades de uso da atenção, a atenção multitarefa, que assim, é inevitável na sociedade hoje, mas a atenção que é necessária a leitura e a escrita também. É interessante, né, que o jovem parece que ele ainda não percebeu que o escrever, o ler, o ter a informação dá voz a ele. Sim, né? Lógico. E eu quero que vocês deixem como um final, uma dica final, o que para o nosso jovem, para o nosso aluno mesmo, né? O que ele pode fazer para ele ter maior domínio dessa parte, para ele se sentir motivado, porque todo jovem hoje precisa de ter voz, porque senão ele vai daqui a alguns dias estar fazendo exatamente, reproduzindo o que os outros estão fazendo, né? Então, nas nossas áreas, o que o jovem pode fazer para que ele consiga ter a habilidade linguística necessária para ele expressar suas ideias, para ele conseguir defender os seus direitos e até mesmo interpretar a hora que ele tem que dizer o não. Falamos tanto de não na escola essa semana, né? Então, suas considerações finais, Luísa. Então, eu estava aqui pensando, né, enquanto o Felipe falava, captando um pouquinho do que a Magnólia falou, da questão da família, e aliando aí com o nosso papel enquanto escola, a gente precisa colocar essas metas curtas, mas, e eu também falo com os meninos muito, de observar erros, não erros em prova, mas os erros na vida de um modo geral. Então eu gosto de pegar alguns exemplos de pessoas que são canceladas na internet. Por que elas são canceladas? Muitas delas por uma falha em alguma palavra mal colocada, alguma palavra que foi dita não com aquela intenção, e aí eles são cancelados. E aí vem, e eu falo muito com eles, o medo que o jovem tem do cancelamento hoje é muito grande, né? Ele é uma necessidade de aceitação. Então esses exemplos, eu acho que são interessantes de nós trazermos para os jovens, para que eles enxerguem, né? Para eles verem que a redação aqui, ela é extremamente importante e ela vai além. Porque se eu não sei me comunicar bem na escrita, na oralidade, eu tenho problemas sérios, às vezes até jurídicos. Então eu preciso me portar bem, né? Eu não vou escolher qualquer roupa para poder vir à escola, não posso escolher qualquer palavra para lidar com o público. Então é interessante eles se tornarem observadores desses exemplos de fora da escola, para que assim eles consigam entender e assimilar, olha, eu não posso fazer tal coisa, porque assim eu não consigo me comunicar, eu não consigo atingir a minha meta, porque às vezes a meta é simples, né? É falar para um público, mas eu preciso ser claro. Como que eu vou ser claro? Eu preciso escolher as palavras adequadas, eu preciso contextualizar. Então é importante, eu acho que, né, seria uma dica legal para os meninos observarem esses contextos de erros fora da escola, para que eles entendam o que aconteceu ali e como eles podem se portar, né, com a língua portuguesa, com a escrita, com a fala, a oralidade. Então, dica 1, observe os erros, detecte erros
e se policie para não cometer os mesmos erros. Paula? Dica 2. Dica 2. Eu acho que não pode ter medo de começar a ler um livro, por exemplo. Igual o Felipe falou, né? Se você está com dificuldade de ler tudo, de escrever tudo ali, começa aos poucos. Hoje eu vou ler 10 minutos, ou hoje eu vou ler 5 páginas. Amanhã eu vou aumentar mais um pouquinho. A hora que vê, já ali pegou gosto pela leitura, né? Lê aquilo com qualidade. Terminou de ler o livro, faz um resumo. Anota o que mais gostou, ou à medida que for lendo, né? Vai fazendo os comentários, porque eu acho que isso também vai ajudar na hora de escrever uma redação, né? Ele já vai desenvolvendo ali ao mesmo tempo o hábito da leitura e o da escrita. A habilidade de síntese, né? Que a habilidade de síntese hoje é tão difícil. Ou então, procura alguém, sempre tem alguém lendo o mesmo livro que o seu, né? Então, discutir, comentar, né? Eu não gostei dessa parte, não, mas eu gostei. Livro é isso, né? Às vezes um gosta, às vezes o outro não gosta, e é tão bom ter esse momento da discussão, saber por que não gostou. Acho que é por aí. Então, dica 2, comece. Não importa de qual forma, mas comece. Sim. E lá vamos para a terceira dica. Esforçar mais. Por exemplo, eu vou explicar o uso dos porquês, e o que eu escuto, comentário assim que eu escuto eu uso pois, eu já resolvi tudo. Ou coloco PQ. Não, aprendeu algo novo? Se envolva, entenda. São 4 porquês. Por que são 4 porquês? Queira, tenha interesse de saber mais, porque saber mais vai te dar outro caminho, vai te levar a outros lugares, que sabendo o que você sabe, você não está chegando. Às vezes alguns alunos comentam: nossa, Fernanda, minha mãe não deixou ir lá pra praia tal dia. Você não argumentou bem, você usou os verbos no modo imperativo, seu pai não vai deixar. Então, às vezes a gramática é isso, é entender e colocar essa gramática das suas palavras, na sua entonação, mas também saber os recursos gramaticais. Então, a dica, resumindo, a dica é: se esforce, queira e tenha interesse pela gramática. Ela não é só um livro ali de regras, ela faz parte de você, ela está intrínseca. Tem autores que dizem que todos nós temos a gramática internalizada, e eu acredito nessa teoria. Só que, às vezes, por que umas pessoas têm tanta habilidade e outras não? Porque pegou essa gramática internalizada e deixou, e construiu em cima dela, e se permitiu aumentar o repertório. E outros, o que eu já sei me basta, vou usar PQ, vou usar pois. Então, se esforce, dedique-se e pesquise na ABL, gente, Academia Brasileira de Letras. Vamos parar de pesquisar em sites que não vai te levar a lugar nenhum, que são construídos por pessoas como nós, que não temos esse conhecimento. O Volpe está dentro da ABL, então coloca lá ABL, gente, Então, a dica 3, desafie-se. Vá sempre além de onde você já está. E a dica número 4, dando continuidade à fala da Fernanda, saia do senso comum, do achismo. O aluno, ele não quer ir além, ele não precisa se aprofundar. Então ele escuta uma opinião aqui, algo ali, pronto, ele já formou a opinião dele de acordo com o que os outros pensam. Então somente através da leitura que ele vai adquirir conhecimento, argumentação, para ele se impor e para ele expor aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. O sistema está aí, o sistema é o mesmo, as coisas vêm prontas de cima para baixo, nós somos obrigados a nos adaptar. O Enem não muda porque está difícil para o aluno. Tivemos a pandemia, vocês lembram? Na época da pandemia, o Enem não foi nem um pouco generoso com ninguém. As provas com o mesmo grau de dificuldade, embora os alunos não tivessem assistindo aula, né? Então, o aluno, ele tem que ser autor do seu conhecimento, ele tem que ser, sim, autodidata.
ele não precisa esperar só pelo professor, ele vá além, ele pesquise, ele busque o conhecimento dele e através disso ele não vai ser passado para trás, ele não vai ser enganado por ninguém, ele sabe formar a opinião e às vezes até ajudar o próximo a ter a opinião dele. Então é sair do senso comum, sair do achismo e buscar os seus próprios recursos. Sim, a dica 4, sair do senso comum, ela é muito importante. Por quê? Porque o senso comum é a maioria. E como eu sempre digo, você aluno já conhece, a maioria não é sinônimo de sucesso. O funil seleciona, então vá além, saia do senso comum. E a dica 5, eu acho que é você estar mais atento ao poder transformador da linguagem no seu cotidiano, ou seja, você reconhecer isso, né, como uma força legítima. Acho que assim, a maior razão pela qual a gente admira as pessoas passa pela linguagem, se a gente for parar para pensar, né? A gente admira as pessoas porque ela tem um poder de persuadir, de convencer, de exercer liderança. E a gente exerce liderança, por exemplo, por meio da linguagem, né? Por que algumas figuras assim ficaram eternizadas na história? Gandhi, Martin Luther King, é pelo uso da linguagem, porque assim, não há outro aspecto diferencial a não ser o bom uso da linguagem para convencer as massas de um ideal, né? Então, entender, olhar, estar atento a isso, né? Ao fato de que tudo passa pela linguagem, porque reconhecendo essa importância, você vai buscar exercer essa importância na própria expressividade, né? E assim, no começo, tem um escritor, um teórico que chama Vanderlei Geraldi, ele disse que assim, não existe um Adão linguístico, ninguém inventa nada do nada, né? Então a gente buscar referências é importante. Tem uma frase do John Lennon que ele fala assim, eu imitei tanto Elvis Presley que me tornei John Lennon, né? Então assim, para a gente constituir a própria identidade é inevitável, acho que a busca de referências. Então essa é a dica para leitura e para escrita. Eu tiro nessa dica 5 o seguinte: reconheça o valor da sua escrita, que você vai dar valor à sua fala. E no mais, agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, a vocês por estarem nos acompanhando mais uma vez. Faça bom uso da sua escrita, da sua fala e aguardamos vocês para o próximo podcast.